E aí, 905, vamos para a última aula, né? O último percurso aí que eu vou cobrar para vocês na nossa prova. Lembrando que vai cair na nossa T4, é a Expedição 4, fala sobre Rússia e SEI, né? Comunidade de Estados Independentes. E os percursos são o 13, 14, 15 e o último hoje é o 16, beleza? Então vamos lá. Rússia, superpotência a país emergente, né? Vamos lá. A primeira parte que eu vou falar para vocês é perda da hegemonia. No percurso 13 a gente falou, né, que com o fim, né, vários acontecimentos acabaram com a União Soviética em 91 e aí surgiram 15 novos estados, inclusive, né, o da Rússia. Durante a existência da União Soviética, a Rússia foi a principal república dessa gigantesca, né, esse gigante Estado. Moscou, como eu já falei para vocês algumas vezes, é o centro político e econômico desse poder do socialismo real sobre todas as demais repúblicas. E lá eram tomadas as decisões todas do meio político interno e externo. Então, entre 89 e 90, a situação da União Soviética e da Rússia ela começou a se alterar, né, ocorrendo basicamente duas perdas. Quais foram? A primeira perda foi basicamente após 45 anos de hegemonia política e econômica sobre os países da parte da Europa Oriental e da parte do leste europeu. A União Soviética, portanto, da Rússia, ele teve seu poder enfraquecido com a libertação desses países, né, de tutela ou do meio da sua área de influência. Então isso foi uma perda muito significativa, né? As reformas começaram a ser liberalizantes de toda a União Soviética no país central do bloco socialista, com base da Glasnost e da Perestroika, que isso foi do período do governo, né, do Mikhail Gorbachev, que até mesmo teve um afrouxamento dessa dinâmica entre os países da Europa Oriental, contribuindo, né, para que eles saíssem, se libertassem do meio autoritário entre 80, que acontecia muito lá nessa década, e o início dos anos 90, que começou a aderir ao mercado capitalismo. Muitos países começaram a seguir. E aí começou a ter uma democracia, né, no meio econômico, político e até mesmo militar de todo esse meio, desse como eu posso dizer, desse âmbito, né? Então, vocês têm que entender que isso foi a primeira perda. E tivemos a segunda, né? Aqui, ó, os países capitalistas e socialistas até 89, observando bem aí, vocês vão ver que a parte ali da Europa, essa parte verde, era seguida basicamente pelo socialismo e a laranja pelo capitalismo, beleza? Cortina de ferro ficou conhecida esse período aí. A segunda perda foi com o fim da União Soviética, né, sua desagregação, em 91. A Rússia não parou de perder a sua hegemonia, principalmente para os países soviéticos, né, as ex-repúblicas, porque eles tinham um domínio muito grande. E aí, com a criação da SEI, tudo acabou melhorando, entre aspas. No entanto, três, né, não aderiram, que foi a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Elas rejeitaram essa adesão, os países bálticos que a gente fala. Entre os anos 2003 e 2004, eles foram admitidos pela União Europeia e na OTAN, se aproximando assim da parte ocidental. E aí acabou totalmente a influência russa em relação a esses países. Isso foi uma perda muito grande, né? Perder três países de uma vez assim não foi muito bom, né, para esse grupo. E aí teve o acirramento de conflitos territoriais, nacionalidades desses países da SEI, teve uma violenta repressão militar exercida pela Rússia, porque isso eles queriam muito, né, por conta da ameaça da integridade da SEI. A Geórgia também abandonou a SEI, olha quanta coisa aconteceu, né, invadindo, as tropas russas acabavam invadindo, tiveram movimentos separatistas. Então várias tensões aconteceram, né, entre os países da SEI por intervenção militar, né, tanto direta ou indiretamente voltado da Rússia. Vários países aconteceram isso. Beleza? Então essa foi a segunda, o segundo meio aí de perda. A grande Rússia, que a gente acaba dizendo euroasiática, porque pega as duas, né, os dois continentes. Aqui, voltando. No finalzinho aqui, ó, tem uma perguntinha que não vou falar. Na próxima página, sobre a economia do século XXI, né? Com a transição da economia estatal centralizada e planificada que existiu até 1991, que era voltada para aquele socialismo,
Para a economia do capitalismo, que era uma economia de mercado, iniciada nesse ano, foi um grande desafio para os dirigentes de todo o meio russo ali, e até mesmo para a população. A Rússia herdou da União Soviética boa parte da infraestrutura das indústrias, e aí principalmente os bens de produção e também a indústria pesada, muitas delas que eram obsoletas. E aí o que exigiram várias reformulações, de investimentos privados. Além disso, a perda por parte do poder central, sediado em Moscou, das demais repúblicas soviéticas abandonou a sua economia e o prestígio que possuía como uma superpotência. Lembra que era uma superpotência junto com os Estados Unidos. Então isso deixou de acontecer, cuja recuperação continua até os dias de hoje. A Rússia passou assim de uma condição de um país superpotente, para um país emergente, ou seja, voltado só para a indústria. Vamos botar uma base semelhante ao Brasil. Então, hoje a Rússia é um país emergente que vive das suas indústrias e exportação dos seus produtos. As suas concentrações industriais se localizam tanto na porção europeia como na asiática. Então tem indústria nos dois pontos. Moscou é o centro dinâmico de toda a economia e ela tem várias periferias ao redor, tudo geralmente afastada do centro. Periferia são áreas mais afastadas. Aí a organização do espaço, esse mapa. A Rússia é outro ponto específico da economia, que ela é muito rica em recursos minerais. Tem ouro, diamante, níquel, platina, minério de ferro, entre outros. E um maior destaque é o petróleo e o gás natural. Eles acabam sendo exportados. Esses combustíveis fósseis são importantes produtos de exportação nas divisas para o país, que aí a gente vai falar agora. Além disso, a Rússia possui uma poderosa tecnologia aeroespacial de armamento, que desenvolvia no decorrer de 40 anos durante o período da Guerra Fria. Lembra que eles investiam só na indústria bélica, Então, tem esse poderio forte, o que ainda lhe confere uma posição hoje no meio do destaque de potência nuclear e militar, até hoje. Os centros de pesquisa, como os tecnopolos de Moscou, São Petersburgo, e Kaliningrado, são alguns que continuam produzindo essas inovações, mas tem umas dificuldades por razão da sua limitação de investimentos, como eu já falei alguma parte anteriormente com vocês. Eles não têm tanto. Só que ali, lançamento de uma nave, eles investem muito. Como a Rússia e o uso estratégico do meio político da energia, dispondo das maiores reservas de hidrocarbonetos do mundo e uma grande, a gente pode dizer, rede de gasodutos e oleodutos, tanto que exporta para a Europa, que permite fornecimento tanto para a parte do Ocidente para o Oriente. A Rússia é grande e